como a fé e a ciência podem se unir para controlar a ansiedade, né? Então, é um ponto importante do nosso assunto de hoje que eu quero compartilhar com vocês. Todo mundo está vendo aí direitinho? Dá para ver ou eu preciso expandir? Para mim está tranquilo, dá para ver. Bom. Ok, tá bom então. Então, o tema é este, né, que a gente vai falar hoje, como a fé e a ciência podem se unir para controlar a ansiedade. Aqui, todos vocês já me conhecem, aqui eu vou falar sobre esse assunto que é de suma importância, principalmente na sociedade brasileira, né? A ansiedade tem sido um desafio constante na vida moderna, afetando milhões de pessoas ao redor do mundo, enquanto a ciência avança no entendimento, olha aí, no entendimento das causas, e também na busca de soluções, né, para essa condição. A fé continua sendo um refúgio poderoso para muitos, né? Existe, de um lado, aqueles que querem resolver tudo por uma confiança exacerbada na área científica, e tem aqueles que querem resolver também toda a sua vida apenas fundamentando-se na fé. E aqui a proposta é conciliar as duas vertentes para que a gente possa obter um resultado favorável, né? E aí eu continuo fazendo a seguinte pergunta aqui para você. Mas e se, ao invés de tratarmos esses dois campos como opostos, pudéssemos uni-los para um resultado ainda mais eficaz? Seria ótimo, né? Então é exatamente isso aqui. Eu quero explicar hoje como a fé e a ciência podem caminhar juntas para proporcionar uma abordagem poderosa e integrada no controle da ansiedade. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: a neurociência da fé e seus benefícios na ansiedade. Veja, eu coloquei aqui junto essas palavras, né? Neurociência da fé, né? Elas não existem. Eu estou criando aqui uma metodologia e vocês são os primeiros a acessar isso aqui. Eu estou praticamente dando uma introdução do que vai ser meu trabalho daqui para frente, nessa junção de ciência e fé, para trabalhar a questão da ansiedade e também do estresse. E assim como outras orientações, terapias, mentorias, consultoria, o que você precisar, né? Então, estaremos trabalhando nessa vertente aqui. Nem um ângulo, nem o outro, mas ambos para gerar um resultado extraordinário. Então, voltando aqui, neste primeiro ponto, a gente está falando da junção entre ciência e fé, neurociência da fé e seus benefícios na ansiedade. A ciência já demonstrou que a espiritualidade e a prática da fé têm um impacto direto sobre a saúde mental. Estudos apontam que a oração e a meditação religiosa podem reduzir a atividade da amígdala cerebral, a região do cérebro responsável pelo medo e pelo estresse. Veja que coisa interessante. Então, pesquisas realizadas pela Universidade de Harvard indicam que pessoas que mantêm uma prática religiosa regular apresentam menores níveis de ansiedade e depressão. Esse efeito pode ser explicado pelo fenômeno da neuroplasticidade. Quando uma pessoa se conecta a uma força maior, sua percepção de segurança aumenta, permitindo que o sistema nervoso se acalme. A crença em um propósito maior também gera uma sensação de esperança e direção, diminuindo assim o impacto dos pensamentos ansiosos. É um ponto assim bem interessante essa junção que a gente pode afirmar com base em vários estudos de universidades renomadas o efeito que a fé tem sobre, vamos dizer, essa experiência fisiológica que a gente tem. Então, tanto na questão neuro como física, há um impacto muito interessante quando a gente usa a oração e a meditação e também manifesta a fé e confiança num ser supremo,
tudo isso faz com que essa amígdala ela relaxe, né? E, consequentemente, vem a calmaria. E é nesse estado que também produz a maior capacidade do cérebro ativar a parte mais racional do que emocional, né? Pelo fato de você estar o tempo todo treinando ou usando, vamos colocar dessa forma, a sua fé. Então, isso é um ponto importante. Segundo detalhe aqui, o ponto que eu quero mencionar para vocês, é a psicologia positiva e o poder da gratidão. Quanto essas duas áreas, vamos dizer assim, essas duas atitudes, porque a psicologia positiva, ela menciona algumas atitudes que a gente pode praticar e alguns comportamentos. E hoje parece até que a gratidão é uma área específica, né? Porque muita gente, inclusive no YouTube, tem falado muito sobre o poder da gratidão. E, na verdade, quando eu também estudei neurociência, e esse foi um tópico importante lá na a questão da gratidão, a gente vê hoje que é um impacto, somente isso aqui. Eu vou revelar uma coisa para vocês. Somente o uso da gratidão diariamente, você ser grato por cada coisa boa que acontece na sua vida diariamente, você tem a capacidade de perceber, de capturar esses benefícios que ocorrem no seu dia a dia, você pode melhorar a sua saúde emocional, só com o poder da gratidão, né? E dela vem outras coisas, mas ela tem uma capacidade muito grande, a prática, né, da gratidão tem uma ressonância muito grande no corpo da gente, do ponto de vista hormonal. E você não, vamos dizer assim, você não sabe o impacto que isso gera na questão dos nossos, tanto no nosso cérebro como no nosso corpo, como tudo acontece produzindo coisas boas na sensação de bem-estar. E outra coisa importante é a sensação de bem-estar. A psicologia positiva é um ramo da psicologia, né, criado há mais de 2 décadas e que tem uma função fantástica, né, de orientar as pessoas a alcançar uma coisa que é um detalhe e é muito importante, que é a busca pela felicidade. É uma área da psicologia focada nos estudos que vão detalhar como a pessoa pode alcançar a felicidade. Então, a felicidade hoje faz parte de uma área científica da psicologia. E esse tema, felicidade, tem vários subtópicos, inclusive a gratidão, como uma técnica para gerar felicidade. Ok? Então, a psicologia positiva é uma abordagem que estuda os aspectos saudáveis da mente e encontrou na gratidão um antídoto, olha aí, cientificamente comprovado contra a ansiedade. E como é que se descobriu isso? Nas universidades, nos laboratórios acadêmicos, estudos foram feitos com pessoas que praticavam a gratidão e aquelas que eram negativas. E o resultado foi assustador, foi impactante. E isso é interessante a gente saber. Estudos realizados pela Universidade da Califórnia demonstraram que pessoas que escrevem diários da gratidão regularmente apresentam menores níveis de estresse e uma redução significativa dos sintomas de ansiedade. Então, a gente não está falando aqui de achismo, né? Toda a minha ideia aqui, toda a minha proposta e informação é com base na ciência. E isso, estudos que são comprovados, que se transformam em livros e são produzidos aí no mundo afora. E isso é importante para que você possa fazer algo com essa informação. A fé reforça esse princípio ao incentivar a prática da gratidão. A gente encontra esse convite à gratidão o tempo todo na Bíblia. A Bíblia, e nas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, a gente encontra muita indicação e convite a essa prática. Ele o tempo todo está aconselhando os cristãos a praticarem a gratidão, a ser grato, né? E é isso que é interessante. E o que é que e isso tudo acontece no cérebro da gente quando a gente pratica a gratidão.
a gente consegue reduzir os níveis de ansiedade e da depressão. É exatamente isso que... É claro que a Bíblia não está focando a parte psicológica, mas na medida que você desenvolve a sua espiritualidade cristã, o que é que ocorre também a nível cerebral e fisiológico? É que você, praticando a gratidão, a oração e as reflexões diárias da Bíblia, versículos específicos que tratem de paz, de tranquilidade, que gerem confiança, né? Segurança, tudo isso aí faz com que você treine seu cérebro, na medida que você pratica a sua espiritualidade do outro lado, de uma forma latente, você está cuidando da sua saúde mental. Esse é o detalhe. Quando o indivíduo direciona sua atenção para o que há de positivo, sua percepção da realidade muda, diminuindo aí a sensação de desamparo e medo no futuro. A prática da fé contribui para a questão do desenvolvimento da saúde também mental e emocional. Não é só simplesmente espiritual, mas na medida que você se desenvolve e cresce espiritualmente, também você pode estar desfrutando de um benefício mental e psicológico. É exatamente isso aqui, através de oração, prática da gratidão e reflexões de versículos específicos da Bíblia que atendam à sua necessidade ou demanda, ok? Então, quando você faz isso, direciona a sua atenção para algo que é muito positivo, como textos bíblicos que falem especificamente de algo que você está precisando, digamos se a ansiedade é gerada também por preocupações do futuro, é gerada também por algumas coisas que você quer que aconteça e ainda não está encaminhando muito bem. Então, tudo isso gera notícias de parentes, amigos, filhos, cônjuge, etc. Ou mal-estar, ausência ou falta de algumas coisas que você está sentindo. Então, tudo isso pode gerar a ansiedade. Mas se você tirar um tempinho diariamente, né, para exercitar textos como, sei lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Parar e meditar nesses versículos e muitos outros, eles podem, né, contribuir para acalmar você no momento de ansiedade. A questão é saber como usar a palavra para essa finalidade. Mas é possível, sim, quando você estiver orando, você não orar de qualquer forma, como se fosse uma guerra, uma batalha, mas você tentar respirar profundamente na medida que pratica a sua oração. Tudo isso vai estar ajudando a relaxar a amígdala cerebral, é aí onde entra a neurociência, ela explica o que acontece no momento que você está usando a sua fé para fazer alguma coisa, orar, ler, e o objetivo que você tem nisso é se acalmar, relaxar, sentir segurança, sentir mais confortável, tudo isso vai contribuindo, porque depende da sua intenção. Terceiro, a programação neurolinguística, que é outra área que junta a parte neurológica com a linguística, a forma de comunicação, né? A linguística está ligada à comunicação. E a reprogramação de crenças. Essa área de conhecimento e de técnica, ela é usada para reprogramar, técnicas dessa área, ela é usada para reprogramar a mente. E também isso pode ser empregada para fazer isso, essas técnicas da PNL, usando a Bíblia. Frases, termos, versículos que possam exatamente ajudar no momento que você gerar declarações que não te ajudem a ir para frente. Declarações que tiram tua força, que tiram a tua energia, tua vontade de continuar avançando. Então, você tem que saber o que fazer nesse momento. Muitas pessoas ansiosas carregam crenças limitantes, que a gente falou na aula passada, sobre si mesma, sobre o mundo. A cosmovisão dela, o paradigma dela é muito negativo. Ela tem uma visão de mundo muito ruim. E talvez não seja culpa dela.
ela veio, sei lá, de um ambiente complicado, e a partir dessas complicações ela começou a enxergar o mundo também de um outro prisma, né, complicado. E é aí onde está a questão, é que passou a enxergar tudo e todos de uma forma negativa, inclusive a si mesma, né, como nessa expressão, eu não sou bom, eu não sou boa o suficiente. Né? Tem gente que diz, eu não presto para nada. Quer dizer, isso é uma expressão muito pesada. Essa pessoa precisa trabalhar a questão da autoestima, desenvolver a autoestima. Entendeu? Então, tem gente que tem essa expressão já automática. Quando algo dá errado, ela está vendo? Eu não sou bom o suficiente ou boa, eu não sou, eu não presto para nada, e essa coisa. Que alguém, e não surge do nada, não, viu, gente? Isso surge porque no passado ou na sua infância, alguém te chamou dessa forma, por isso que você repete. Tá entendendo? Que você não era bom o suficiente ou que você não prestava para nada. Foi alguém que disse isso para você e sua mente assimilou isso. Outra pessoa, outra expressão também é dizer, o futuro é assustador. Então, são pessoas que adotam um comportamento de uma expectativa do futuro muito negativa também. Bem, é assustador. Então, é um monstro, é um bicho, né? É a besta fera da Terra, e por aí vai. Quer dizer, tudo isso é uma alucinação, que é a linguagem que a PNL usa para se referir a coisas que a gente imagina que não são reais, mas que passam a se tornar reais na mente da pessoa que assim pensa. Ok? Então, pensar que as coisas não vão dar certo. Vamos fazer tal coisa. Eu vou, mas eu sei que isso não vai dar certo. Ou às vezes até fica calado, aí vai. Aí quando não dá certo, eu sabia que isso não dá certo. Tá entendendo? A pessoa automaticamente já tem uma frase de efeito. Essa frase é o que a gente chama de crença limitante. Eu quero que vocês percebam isso quando vocês estiverem experienciando várias coisas no dia a dia. Perceba isso. Tente ficar atento ou atenta a isso que vai acontecer. Como é que você reage às frustrações do dia a dia? O que é que você diz? O que é que você pensa? Preste atenção, que isso é revelador. Tem a ver com autoconhecimento. Você vai descobrir coisas importantes sobre você. E é aí que é importante essa parte dessa parte neurolinguística, né, ou programação neurolinguística, porque o resultado, ela ensina que o resultado que a gente tem é o resultado dessa programação que está aqui dentro da cabecinha. É o resultado daquilo que a gente acredita. Olha só, que coisa chocante. O resultado daquilo que a gente acredita. Mas professor, ou pastor, eu não consigo evoluir. Eu não consigo evoluir. O que é que por mais que eu me esforce, a programação que você tem, vou revelar a você agora o porquê. A programação que você tem é que não te permite evoluir. Você precisa desprogramar, ou melhor, reprogramar, né? Aqui a palavrinha, né? Reprogramar suas crenças para que você possa se sentir livre, liberto ou liberta para conquistar o que realmente você quer. Enquanto você não se reprogramar, você não pode ter um resultado diferente do que tem. Então, a PNL ensina que essas crenças podem ser reprogramadas. Olha, essa é a notícia boa. Reprogramada por causa da neuroplasticidade que eu falei antes. Criando novos padrões de pensamento que fortalecem a autoconfiança. Muita gente tem medo, e esse medo, né, ou ansiedade também pode expressar um certo nível de falta de autoconfiança. Então, é importante identificar o que está gerando essa fraqueza, né? Por que essa pessoa não tem confiança em si mesma? E é aí que a gente precisa avaliar tudo isso dentro de um processo, dentro desse processo. Ok? A fé também atua diretamente na substituição dessas crenças. Essa é a notícia interessante. É possível usar a fé para reprogramar a mente. Ao confiar que há um plano maior, né? Um plano maior, e que cada desafio tem um propósito, que você não sofre em vão,
que você não passa algumas dificuldades sem um propósito, né? Esse propósito pode ser seu ou pode ser de Deus. Você precisa acreditar nisso. Mas é importante que você saiba que nada que a gente enfrenta nessa vida é em vão. Eu sempre costumo dizer às pessoas, é um treinamento para algo maior que está lá na frente. E você só vai saber quando chegar lá. Então, a mente aprende a interpretar situações de forma menos ameaçadora. Quando você começa a confiar em um plano maior. Não é no seu plano. Não tem nada de mais você planejar alguma coisa na sua vida. Todos nós fazemos isso. É só para dar uma direção para a gente. Mas a gente tem que confiar que existe um plano divino muito maior para a gente. E ao confiar nesse plano de Deus, isso pode também reduzir a sensação de ansiedade sobre o futuro, que você talvez achava, ou ache, né, que é assustador, porque você não tem controle sobre ele, né? Ele ainda vai acontecer, o seu futuro, mas, de qualquer forma, se você confia em um plano maior, acredita que existe um Deus guiando a sua vida, seu caminho, sua trajetória, então essa crença pode reduzir os níveis de cortisol e adrenalina no seu cérebro, no seu organismo, e você sentir mais tranquilidade ou sob domínio das suas emoções. Por exemplo, ao invés de pensar, não tenho controle sobre nada, a fé pode levar a uma mudança para eu confio que estou sendo guiado para algo melhor. Veja só, repita essa frase e veja, escreva aí no chat como que você se sente. Só em repetir essa frase. Eu confio que estou sendo guiado para algo melhor. Agora respira, inspira profundamente e solta o ar. Repita de novo essa frase. Eu confio que estou sendo guiado para algo melhor. Agora perceba a sensação no seu corpo. Essa mudança na narrativa, internamente, no seu interior, reduz significativamente os níveis de ansiedade. E o interessante é você usar isso na hora que você realmente precisa, mas associado à sensação que você realmente está sentindo. Quarto, quero passar para vocês agora 3 práticas para integrar fé e ciência no controle da ansiedade. Primeiro, oração e visualização positiva. Combine a oração com a técnica da visualização guiada. Ao orar, imagine-se sendo envolvido por uma luz protetora, pela presença sobrenatural de Deus, aquela lá do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Imagine-se debaixo da proteção dele, da sombra dele, né? Dessa luz protetora, e sinta-se em paz, sinta-se seguro, segura. Isso vai reforçar no seu cérebro uma sensação de segurança e tranquilidade, ao invés de desespero e insegurança. Você deve orar, não é mencionar palavras. Você deve treinar o seu cérebro para ver o que você está falando, para sentir o que você quer sentir naquele momento. Eu estou com medo. Qual é o contrário de medo? Segurança. Então, quando você está orando porque está com a sensação de medo, o que você quer sentir é segurança. Então, você tem que imaginar na oração essa segurança. E o que é que você precisa imaginar para gerar a sensação de segurança quando estiver orando? Imagine e sinta isso. Pense nisso, que a mão de Deus está sobre você, que os anjos de Deus estão ao teu entorno. Enfim, você deve visualizar, imaginar isso. E você vai ver como a sensação de estar ali muda. Você consegue alterar a programação do seu cérebro de tristeza e insegurança para um momento de aconchego, de conforto, de proteção,
Você sentir ali que há uma presença soberana te guardando, te protegendo, né? E te amparando. Isso é muito bom. Segundo, escrita terapêutica de gratidão. É outra técnica importante que eu quero que você pratique. Na verdade, você deve usar uma dessas aqui. Eu estou falando tanta coisa, mas se você puder pegar uma técnica dessa e usar, você vai ver a melhora. Usar por 7 dias ininterrupto. 7 dias. Manhã e noite ou manhã, tarde e noite. Quanto mais você usar, melhor. Não é esperar para quando tiver ansioso ou ansiosa. É praticar logo, porque você cria uma imunidade, uma proteção, certo? Você prepara seu cérebro para experiências mais pesadas. E quando elas vierem, você nem vai sentir o impacto delas, porque você já está imunizado. Aí você pode dizer, mas professor, no meu caso, eu não estou imunizado ou imunizada, né? Eu já estou passando por isso, tomo medicamentos, inclusive, não tem problema, pratique também, mas pratique todos os dias. Como você toma o remédio que o médico passou, faz de conta que isso aqui, a prática diária, seja também uma dose que você vai estar tomando, mas só que é de outro jeito, não é uma droga que você vai tomar, mas sim uma técnica científica comprovada que você vai aplicar para melhorar seu lado emocional, espiritual e mental, coisa que o remédio que você está tomando não faz. Então, é para eu parar? Não. Você vai complementar o remédio que você está tomando, você vai complementar com essas técnicas para melhorar a sua situação e desfrutar de melhor qualidade de vida. Então, use essa técnica, escrita terapêutica de gratidão. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. E, ao fazer isso, você vai estar conectando essa prática à sua fé. Isso vai reprogramar seu cérebro para focar no que é positivo, reduzindo a ansiedade noturna. Você vai poder relaxar para dormir, se você está com dificuldade de dormir. Né? Um outro detalhe, se você tem dificuldade de dormir, não assista e nem, pelo menos, desligue o seu aparelho de TV 1 hora antes. E também se desligue do celular, de um aparelho eletrônico, 1 hora antes de dormir. Ao invés de fazer isso, pega um livro e vai ler. Um livro, a Bíblia, ou fazer alguma coisa. Ter um momento de oração, de meditação, tudo isso vai te ajudar a ficar mais calmo e relaxar para dormir, ok? Então, essa prática vai te ajudar a reprogramar sua mente, né, conforme a neurociência ensina. Agora, veja que coisa interessante. É que você pratica a sua fé através da gratidão, e essa gratidão, você talvez fique pensando, puxa vida, é porque a gente só quer agradecer pelas coisas grandes, impactantes, e às vezes as coisas pequenas, elas é que nutrem, elas fazem toda a diferença na fé da gente, né? É tão interessante um gesto, alguém chegar, mandar uma mensagem, ou ligar para a gente dizer que se lembrou de você, de repente, eu lembrei de você, e eu até orei por você, que coisa boa, tá tudo bem. Quer dizer, alguém demonstrou uma preocupação por você, e você deve ser grato por isso. Você deve colocar na sua agenda da gratidão, você colocar, eu estou grato porque fulana de tal, ou fulano, ligou para mim, porque esteve preocupado comigo, se preocupou comigo. Que coisa legal. Eita, eu sou grato porque alguém que eu nem conhecia deu um sorriso para mim e isso me fez bem, fez eu me sentir bem, me deu um cafezinho pequeno. Enfim, às vezes gestos pequenos, uma ajuda, uma orientação, uma informação, uma situação que você resolveu durante o dia, que você já vinha há vários dias tentando resolver e não conseguia, e de repente conseguiu. Seja grato por isso. Anote na sua agenda de gratidão. E no final do mês, revisa essa agenda para você saber quantas coisas maravilhosas você desfrutou durante um mês.
coisa que você não fazia antes. E isso vai fazer toda a diferença do ponto de vista emocional e psicológico. Terceira técnica, afirmações de confiança e propósito. Durante o dia, eu quero que você repita essas afirmações. Deixa eu marcar aqui, vou sublinhar, quer dizer, vou colocar em negrito, para ficar mais fácil aqui, destacado para você ver. São 3 frases interessantes para você repetir. É outra técnica que você também pode escolher. Você vai repetir essas afirmações. Sou guiado para o melhor. Tudo está se organizando a meu favor. Tenho força e segurança dentro de mim. Ou você pode citar um versículo, por exemplo, Salmo 46, versículo 1. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Olha só, é uma frase também. Você pode criar qualquer frase que seja, que descreva um resultado muito melhor a seu favor, para você, né? O Senhor é o meu pastor e sempre tem cuidado de mim. Essa frase é minha, eu repito ela sempre. O Senhor é meu pastor e sempre tem cuidado de mim. Eu fecho os olhos, fico inspirando e expirando e repetindo essa frase mentalmente. E eu me sinto muito bem. Que tal você fazer isso também? Faça, e você vai poder desfrutar do uso dessa técnica. Você cria uma frase positiva, construtiva, e aí você passa 3 vezes ao dia, durante 7 dias, ou durante o tempo que você quiser. Eu estou dizendo 7 dias, que é para ver se você pega gosto para fazer isso acontecer para você. Ok? Então, o importante é que você pratique, não escute só o que eu estou dizendo. Você chegou aqui, quem chegou até depois do início da nossa palestra, se você pegar só isso aqui e praticar, eu já estarei satisfeito que você está fazendo algo com o que eu estou ensinando. Para concluir a nossa fala de hoje, a ciência e a fé não precisam caminhar separadas. Quando combinadas, elas oferecem um arsenal poderoso para combater a ansiedade e restaurar o equilíbrio emocional. O que antes era visto como um conflito entre razão e espiritualidade pode, na verdade, ser uma união transformadora. A mente humana precisa tanto de evidência científica quanto do conforto espiritual para funcionar plenamente. É aí que está a questão, do conforto espiritual para funcionar plenamente. Ciência e fé podem ampliar e amplificar os resultados na parte terapêutica. Ao integrar essas duas abordagens, você encontra um caminho mais sólido e harmonioso para viver com menos ansiedade e mais confiança. Ok? É isso. Esse é o meu recado para hoje.